Olá, boa noite. Estamos entrando no ar ao vivo com mais um bate-papo aqui do Plena Mulher. Eu sou Luciane Romanovski e comigo hoje aqui no estúdio eu tenho a companhia da nutricionista Daniela Galego. Tudo bem, Daniela? Tudo bom? Hoje o nosso bate-papo vai ter como tema a saúde intestinal da mulher. A Daniela Galego é nutricionista e especialista em nutrição clínica pela Associação Brasileira de Nutrição, pós-graduada em nutrição clínica funcional, diretora e membro do Conselho Técnico Científico da Associação Paulista de Nutrição, APAN, e trabalha há 14 anos em nutrição clínica na área hospitalar e também atuando como personal diet em consultório. Daniela, muito prazer. Prazer é meu, Lu. Muito bom ter uma nutricionista pela primeira vez aqui no estúdio do programa, né? A gente já teve várias vezes médicos. Eu acho que o nosso papo hoje vai ser bem legal. No primeiro bloco, como de praxe, eu troco uma ideia aqui com a Daniela. No segundo bloco, vocês podem participar da nossa conversa, viu? Mandem perguntas pelos nossos canais que vão aparecer aqui no vídeo para vocês, ó. E-mail plena@plenamulher.com.br, no Twitter, @plenamulher, pelo WhatsApp também no 11 99 223 2382 ou também pela nossa fanpage Plena Mulher no Facebook. É legal vocês mandarem de onde vocês estão assistindo o programa, de qual é a cidade. A gente gosta de saber de onde vocês estão participando. Daniela, para começar a nossa conversa, explica pra gente o que é um intestino saudável. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Quando a gente fala de um intestino saudável, Lu, a gente está falando de uma série de situações que a gente pode conviver no dia a dia que vão nos indicar se o intestino realmente está saudável. Por exemplo, o nosso intestino ele é formado, além de células, por milhões de micro-organismos. Cerca de 100 trilhões de bactérias habitam o nosso intestino e ajudam a que a gente desenvolva um equilíbrio da saúde, a saúde mental, ajuda a gente a fazer a detoxificação das toxinas que geralmente são formadas no nosso organismo. Eles ajudam no fenômeno da digestão dos alimentos, no metabolismo de medicamentos, hormônios, metais pesados que muitas vezes tem nos alimentos e que muitas vezes nós não percebemos, formação de enzimas. Então, para que a gente possa identificar um intestino como saudável, precisamos identificar se todas essas atividades estão em equilíbrio, se estamos felizes. O nosso intestino, por exemplo, ele produz os hormônios da felicidade, que é a serotonina e a dopamina. No intestino? No intestino. A gente sempre costuma fazer essa relação com coisas de atividades de cérebro, ou funcionamentos no cérebro ou mentais, então... Com certeza. Não é bem assim. Ou é um canal, uma informação que o intestino passa para o cérebro. É um canal, e não porque o contrário. As células do intestino produzem, por exemplo, 90% da nossa serotonina, que é um hormônio da felicidade, um hormônio que equilibra o nosso humor. A partir do momento que a gente produz adequadamente essa serotonina, a gente tem uma interligação direta com o nosso cérebro. Então, quando o organismo não está bem, quando o intestino não está saudável, a gente já começa a perceber sensações de mau humor, falta de concentração, né? As pessoas se queixam muito de falta de ânimo, cansaço físico, fadiga e muitos outros sintomas. Então pode começar no intestino e afetar os fatores emocionais? Com certeza. Tanto como pode fazer o caminho contrário. Fatores emocionais podem, num intestino saudável, deixar ele não tão saudável assim? Pode, o estresse e o excesso de atividade, o cansaço do dia a dia também pode afetar diretamente, né, as células do intestino, causando também um desequilíbrio. Então, essa relação entre cérebro e intestino é muito importante. Tinha alguma coisa que a gente queria mostrar aqui de intestino saudável ou isso é de outro tópico que a gente vai abordar? Acho que a gente Porque pode antes da mostrar. gente entrar no ar, você estava me mostrando. Eu acho que a gente pode mostrar sim. A gente consegue pegar aqui? Então, o que significa o intestino saudável? O intestino saudável, que ele traz o equilíbrio, né, para a nossa vida no dia a dia, ele é capaz de fazer uma relação com inúmeros órgãos, tanto com o cérebro, com o tecido adiposo, com o fígado, com o músculo e até mesmo com as células da nossa pele. Quando nós estamos com o intestino saudável e as bactérias estão equilibradas, a gente consegue ter menos inflamação, melhora a saciedade,
diminui o estresse físico, aumenta os fatores de detoxificação do organismo, eliminando as toxinas que a gente pode obter através de alimentos ou até mesmo do ambiente. A gente tem uma série de situações que são equilibradas para que evite doenças crônicas como diabetes, uma doença cardíaca, uma alergia. Então, o intestino saudável em si, um equilíbrio desse intestino, leva a pessoa a manter o peso, a ter uma boa disposição para fazer uma atividade física. Agora, quando o intestino não está saudável, quando há um desequilíbrio nessas bactérias, nós temos bactérias boas e bactérias ruins. E quando há uma predominância das bactérias ruins, muda todo o equilíbrio desse organismo e a gente começa a ter mais o quê? Inflamação, diminuição da saciedade, mais cansaço, mais mau humor, mais processos inflamatórios, aparecimento de doenças como alergia, como diabetes, como problemas cardíacos, fadiga muscular, podemos até ter problemas renais, você sabia? Principalmente na mulher, porque essas bactérias patogênicas que nós temos no intestino, quando elas se proliferam muito, elas podem entrar na circulação sanguínea ou elas podem se proliferar também no canal vaginal da mulher, causando, por exemplo, candidíase. Então, é muito importante o equilíbrio desse intestino. E as pessoas conseguem identificar, posso tirar aqui? Pode. As pessoas conseguem identificar facilmente que isso é provavelmente um problema intestinal ou elas associam às vezes a outros fatores? Não, muitas vezes se desconhece Tipo, elas conseguem procurar diretamente uma nutricionista ou um médico especialista nisso? Não. Hoje em dia se fala muito pouco sobre esse processo de desequilíbrio que é chamado de disbiose, né? Apenas quando você tem um contato mais íntimo com o seu médico ou com o seu nutricionista, e ele percebendo através de alguns sinais e sintomas que a gente já colocou aqui, é que se começa a caracterizar essa disbiose. Então, muitas pessoas podem estar associando com o estilo de vida, com a má alimentação, mas muitas vezes não percebe que é o equilíbrio intestinal que deve ser melhorado. Muitas vezes procuram outros tipos de terapia, buscando a melhora de sintomas como a fadiga, como o estresse, e muitas vezes, melhorando o intestino, a gente já tem um bom início para melhorar todo o equilíbrio da saúde da pessoa, né? Então, elas vão às vezes por um determinado sintoma ou um número de sintomas e atacam só aquilo ali. Isso. Hoje, por exemplo, na clínica, a gente tem um questionário de rastreamento de sinais e sintomas. Então, quando a gente associa o cansaço, o estresse, a má digestão, processos alérgicos, processos inflamatórios, e a gente começa a descobrir também um detalhamento de uma alimentação desequilibrada, imobilidade física, aí a gente começa a perceber que tem muito a ver com a disbiose. Então, disbiose é ter um intestino não saudável. Não saudável. Que não está com um funcionamento legal. Não está legal. Existe uma tendência maior de as mulheres terem mais problemas intestinais do que os homens ou bobagem isso? Sim, a gente tem até pesquisas, né, da Federação Brasileira de Gastroenterologia que mostram que as mulheres se queixam mais do que homens. Provavelmente pelo estilo de vida da mulher, por a mulher estar hoje inserida muito no mercado de trabalho, fazendo muitas atividades, ao mesmo tempo profissional, mãe, se cobra mulher, muito, né? Se cobra muito, em conseguir fazer tudo com eficiência. Então, ela tem uma carga de estresse maior, muitas vezes não consegue se alimentar adequadamente, não consegue fazer uma atividade física, né? Principalmente cuidando do lar, fazendo o seu trabalho, não tem como fazer uma atividade física com regularidade. E muitas vezes fatores hormonais da própria mulher pode desencadear também a disbiose. Então é importante a gente verificar nisso. As mulheres geralmente se queixam muito de inchaço, dor de cabeça, enxaquecas fortes, né? Fadiga. Muitas vezes elas falam de sintomas de gases, né, distensão, desconforto intestinal, que pode estar muito bem relacionado com a disbiose. Essa queixa, a queixa que acontece entre os homens, são as mesmas que as mulheres, numa proporção menor, ou são queixas diferentes? Para os homens, muitas vezes, a proporção é um pouquinho menor, mas são parecidas, tá? O homem acaba se exercitando um pouco mais, ele acaba tendo atividades que muitas vezes melhoram o estilo de vida dele em detrimento da mulher. E também tem fatores bioquímicos pessoais da mulher, né? A mulher já nasce com uma tendência
a ter problemas hormonais que podem levar, desde sempre, por exemplo, problemas intestinais como uma prisão de ventre, né? Logo na adolescência, quando a gente percebe que a mulher tem alterações intestinais, isso pode estar relacionado com um quadro de prisão de ventre, por exemplo. E se ela também não se alimentar e não tiver um estilo de vida saudável, e aí vai complicando cada vez mais. O idoso, tanto a mulher como o homem, mas em especial a mulher, já vai diminuindo, por exemplo, alguns hormônios que regulam o intestino e até mesmo essas bactérias saudáveis são diminuídas. E aí isso pode complicar um pouco mais a saúde dessa mulher. E como começar, Daniela, a pensar, a racionalizar se eu tenho, né, quem está nos assistindo aqui, será que eu tenho um intestino saudável? Será que os sintomas que eu estou sentindo são ligados a isso? Será que não são? Primeiro passo, o que a pessoa faz? Primeiro passo, ela tem que se perguntar alguma coisa, já sai procurando um nutricionista? O primeiro passo é verificar como está a sua saúde. Você está tendo muita dor de cabeça, você está tendo muita fadiga, muito cansaço, você não consegue fazer atividade física, você tem desconforto gastrointestinal, muitos gases, má digestão, muitos quadros de diarreia, obstipação. Esses sintomas já são indícios de disbiose, né? Problemas de pele, queda de cabelo, porque a disbiose, Lu, ela vai levando um quadro agravado até de carências nutricionais. O intestino, quando ele não está bem estabelecido, bem equilibrado, faz com que muitas vitaminas e minerais não sejam absorvidos. Então, a gente já começa a ver problemas de queda de cabelo, enfraquecimento da unha, alergias de pele, né? A mulher começa com algumas manchas. Isso podem ser sinais de que a gente precisa tratar esse intestino. Então, melhor indicação, depois de observar esses sinais, procurar um nutricionista, endócrino também. O endócrino, gastroenterologista, porque esses profissionais... E aí um vai jogar com o outro, às vezes vai indicar, olha, procura uma nutricionista ou um médico para a gente trabalhar paralelo. Com certeza, né? A maioria desses sintomas já vão ser indícios para se procurar um profissional, para se poder descobrir o que realmente a gente pode fazer para melhorar. Uma das coisas, com certeza, é a alimentação, porque a maioria da população hoje não se alimenta adequadamente. Eu ia perguntar, brasileiro se alimenta bem de forma geral? Não se alimenta, não se hidrata adequadamente. Uma das causas também que pode estar relacionado com a disbiose é a má alimentação e a pouca hidratação. O brasileiro se hidrata muito pouco. São poucas as pessoas que se preocupam em se hidratar. O intestino, para funcionar bem, por exemplo, tem que ter no mínimo uma hidratação de 2 litros a 2,5 litros só de água por dia. E muitas vezes a gente não consome nem 2 copos de água por dia. A gente vai galera atrás acha de que às vezes vai tomar um suco e resolve. Não. Água é essencial para o intestino. Então, no mínimo 2 litros de água por dia, fora os outros líquidos, para que o intestino se equilibre e possa ter uma boa atividade também. Tá? Quando a gente fala de uma alimentação saudável, eu trouxe aqui para a gente ver o prato. Olha. O nosso prato ele tem que ser composto por 4 alimentos básicos, né? Nós precisamos ter, durante o dia, o consumo de frutas. Hoje em dia se fala muito de consumir de 3 a 5 frutas por dia. E a gente sabe que muitas vezes nós não consumimos nem 2 ao dia, né? Estratégia para a gente consumir frutas à vontade. De repente fazer uma salada de fruta, fazer um suco mais concentrado, ao longo do dia introduzir uma fruta na salada, já ajuda a gente a aumentar esse consumo de fruta. Quero perguntar uma coisinha aqui. Pode perguntar, Lu. Porque aí me veio na cabeça as trocentas dietas que, né, que umas horas estão mais na moda que outras e tal, e tem algumas que vão ter uma restrição de todos os tipos de açúcares, inclusive de frutose, que é o açúcar da fruta. Para essas pessoas também vai ser recomendada essa dose ou aí a gente vai começar a partir para uma coisa mais individualizada? Quando a gente fala de restrição de açúcar, é o açúcar refinado mesmo, tá? As frutas, elas são importantíssimas para o nosso equilíbrio, porque elas, além de ter a frutose, têm o principal alimento dessas bactérias saudáveis que a gente está conversando, que são as fibras e os prebióticos. É nela, assim como nos legumes e nas verduras, que a bactéria boa ou o probiótico que nós temos no intestino vai se proliferar e fazer com que o intestino se torne saudável. Se a gente tira essa fruta, se a gente tira a verdura, ou se a gente faz uma restrição muito grande desses alimentos por conta da frutose, a gente pode estar prejudicando o bom funcionamento do intestino. Então, essa recomendação de 3 a 5 frutas por dia é essencial para qualquer tipo de dieta. Talvez
no momento que você vai fazer algum emagrecimento ou algum Fases, regime, né? A gente não está falando de uma dieta para a vida daí. isso. Aí a gente possa pensar em restringir algumas quantidades, mas não seria o indicado todos os dias, naturalmente, tá? Tá. E além disso, a gente precisa ter a proteína e precisa ter os cereais integrais nessa alimentação saudável. Então, o equilíbrio desses alimentos é muito importante, tá? Muitas vezes a gente faz dietas com restrições de carboidrato ou restrições de alguns alimentos por conta de alguma especificidade. Vou fazer uma atividade física, estou fazendo um tratamento, estou fazendo emagrecimento, e aí a gente vai tentar manipular essas porções, esses alimentos, de forma mais saudável possível. Mas o importante é, e dizer para vocês aqui, o brasileiro não é um bom consumidor de verduras e legumes. E olha que variedade não é problema falta, pra gente, né? E isso é muito importante, porque essa fibra e esses prebióticos, né, que nós chamamos prebióticos, que são os alimentos que tem, principalmente nesses grupos de alimento, são importantes para manter o equilíbrio do organismo. Hoje já se fala de se consumir por dia 400 gramas de verduras, frutas e legumes por dia. Para a gente obter 400 gramas desses alimentos, a gente precisa investir em aplicar mais o consumo desses alimentos. Então, o prato, se a gente for ver aqui, ó, não é só no almoço e acha que está tudo certo, né? Ele é rico em verduras e legumes, mas a gente pode ter isso ao longo do dia, fazendo aqueles sucos maravilhosos que nós temos hoje, à base de frutas e legumes, frutas e verduras. Então, a gente pode brincar um pouquinho com a criatividade e introduzir no hábito alimentar, já que você não come muita salada ou não costuma comer muito legumes, introduzir essas verduras ou esses legumes numa preparação, como suco, num bolo mais caseiro, numa sopa. O importante é consumir, para que a gente possa ter o consumo de todos os nutrientes necessários para o intestino se manter saudável. É diferente desse lado que eu tenho aqui do vegetariano? Tem alguma coisa que a gente queira ressaltar aqui? O vegetariano, na verdade, é o indivíduo que não vai consumir muito alimentos, fontes de proteínas animais. Então, o que a gente pode trabalhar bastante com eles são as leguminosas e a soja, mas com muita atenção. O vegetariano, aquele que se torna vegetariano desde a infância, porque quando a gente se torna vegetariano ao longo da nossa vida, a gente pode adquirir algumas deficiências pela restrição da proteína animal. Então, se alguém quiser se tornar um vegetariano em determinada época da vida, precisa procurar um médico ou nutricionista para fazer um acompanhamento adequado, para ir podendo retirar aos poucos essa proteína animal e fazer a reposição através de outros alimentos. Isso, fazer a reposição através de outros alimentos ou até mesmo uma suplementação para que não haja carências nutricionais, tá? Tá. Explica de novo pré-biótico e probiótico, porque probiótico a gente está acostumado mais a ouvir, né? Certeza. Você falou agora, vê se eu estou correto, que pré-biótico, então, a gente já encontra nos legumes, nas verduras, é o que vai fazer, e os probióticos já são... Os probióticos... Já habitam o nosso organismo, os correto? Os probióticos seriam bactérias que já habitam o nosso intestino. Eles já nascem conosco, muitas vezes. A gente obtém através da amamentação, da introdução alimentar, com alimentação saudável. Mas ao longo do tempo, a gente pode estar perdendo uma parte deles por uma vida desregrada ou até mesmo na fase em que a gente está mais idoso e a gente precisa repor. Quais são os alimentos mais indicados? São os alimentos lácteos fermentados, que aí eles vão ter as bactérias muito semelhantes ao que nós temos no nosso intestino. Se nós não conseguimos introduzir esses alimentos lácteos fermentados por alguma intolerância ou por alguma restrição, a gente tem que procurar introduzir esse probiótico através de um produto industrializado. E aí sim tem que se procurar a nutricionista e o médico para poder fazer a receita adequada desses probióticos. O que é o prebiótico? O prebiótico nada mais é do que o nutriente que essas bactérias precisam para poder se manter adequadamente numa quantidade saudável no intestino. Para proliferar. Proliferar e manter a saúde do intestino. Então, como nós já dissemos, esses prebióticos estão presentes nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos cereais integrais e nas leguminosas. Por isso que é importante ter uma variedade desses alimentos, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa obter a principal fonte de energia e de nutrição dessas bactérias. Quando a gente faz dietas muito restritivas, associado com hábitos inadequados de atividade física, cansaço, estresse,
poluição e até mesmo o consumo de aditivos, a gente pode ter uma diminuição dessas bactérias, levando uma proliferação das patogênicas e causando uma série de situações de desequilíbrio, como doenças, alergias e como a gente já falou, né, cansaço, enxaqueca e assim por diante, tá? Kefir está nessa família aí de... O kefir é um probiótico, ele é uma cultura de bactérias. Geralmente nós temos lactobacilos e nós temos também algumas leveduras que fazem parte também do conjunto de micro-organismos que habitam o nosso intestino, tá? Geralmente a gente pede para introduzir o kefir também como se fosse um probiótico mais natural. Então algumas pessoas preferem, ao invés do industrializado, introduzir o kefir, tá? E a gente considera que é uma fonte importante também de probiótico para quem tem essa opção. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque existem dois tipos de kefir. Tem aquele que a gente pode cultivar no açúcar e aquele que a gente pode cultivar no leite. Geralmente é no açúcar mascavo ou no açúcar orgânico. A gente indica esse tipo de cepa para aquelas pessoas que não podem consumir leite e derivados. Para quem tem intolerâncias à lactose. Isso, com certeza. Só que a gente Mas aí precisa do açúcar, né? Precisa do açúcar. Ele precisa de alguma fonte. Olha como é interessante. As pessoas às vezes extraem o leite da alimentação por conta da famosa intolerância à lactose, sem saber se tem. E as bactérias, as bifidobactérias, os lactobacilos, que são as bactérias boas do intestino, se alimentam principalmente da lactose, que é o açúcar do leite. Então, na ausência, a gente precisa prover um açúcar mais natural para que essas bactérias possam se reproduzir. Quanto mais próximo da fonte natural, que é a lactose, melhor para ela se desenvolver. Por isso que a gente fala dos leites fermentados, do iogurte, tá? Mas na falta desse alimento, na restrição desse alimento, a gente pode fazer essa cultura através de água, um açúcar orgânico, um açúcar mais natural. No início da nossa conversa, em algum momento você falou de metais pesados no organismo. Sim. Isso é uma coisa que a gente sente através de algum sintoma? Ou é uma coisa que a gente só vai descobrir se fizer um exame e o nutricionista ou o médico disser, você está com excesso de metais pesados no organismo? Geralmente as pessoas sentem alguns sintomas e não associam com o excesso de metais pesados. Por exemplo, alumínio, a gente tem muito nos utensílios, né? Vidro, às vezes tem muito chumbo. A cultura de alguns legumes e verduras também contém alguns metais pesados por conta da adubação, por conta do próprio solo, às vezes até da água da irrigação, ou até mesmo de alguns agrotóxicos. Então, às vezes as pessoas possuem muita fadiga, má disposição, dor de cabeça, enxaqueca, inchaço, problemas de saúde como diabetes e até problemas hepáticos, e não associam isso, às vezes, com uma intoxicação de metais pesados. Quando a gente tem um intestino saudável, o intestino faz por onde a gente poder eliminar esses metais pesados. Mas quando o intestino não está equilibrado, está em estado de desbiose, a gente consegue acumular e isso faz uma série de estragos no nosso organismo. E aí a gente só vai conseguir descobrir muitas vezes, se a gente não tiver essa relação, não tiver esse conhecimento, através de exames, que aí a gente vai ter que fazer um exame de sangue, ou às vezes vão fazer uma análise do fio de cabelo. O fio de cabelo é ótimo para a gente poder analisar se a gente tem uma intoxicação de metais pesados, porque é onde muitos metais, por exemplo, do ambiente se complexam. Então, assim, a análise do fio de cabelo, por exemplo, ou do próprio sangue, já pode demonstrar para você se você tem esse problema. E aí, o que fazer com isso, né, Lu? A gente fala que é um fenômeno de detoxificação. Como fazer a detoxificação? É realmente fazer com que haja restrição de alimentos muito industrializados, de aditivos químicos que possam ter nesses alimentos, de ter uma vida mais regrada, mais saudável, atividade física, procurar fazer atividades ou fazer algumas ações que não tenham tanto estresse no seu dia a dia e, principalmente, equilibrar a sua alimentação, como a gente já falou. Procurar fazer uma alimentação mais saudável. E, de coadjuvante, a gente pode estar usando o kefir ou algum outro tipo de probiótico, mas ele ajuda o prebiótico a expulsar excessos de metais pesados. Vai ajudar a fazer essa detoxificação do organismo, colocar para fora não só metais pesados, como outras substâncias tóxicas que possam ter como agrotóxicos, né, e pesticidas nos alimentos, fazendo com que a gente melhore bem o nosso estado de saúde. Ok. Eu vou chamar um intervalinho para a gente continuar conversando daqui a pouco e se tiver perguntas também já vou colocar no ar, então anotem aí.
Pelo nosso e-mail, a gente tem o plena@plenamulher.com.br, Twitter, @plenamulher, chama no WhatsApp 11 99 223 2382 ou pela nossa fanpage do Plena Mulher no Facebook. Aguardo vocês, a gente já volta. Olá, boa noite. Estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso bate-papo ao vivo do Plena Mulher com a nutricionista Daniela Galego. Daniela, eu quero só finalizar é um tratamento que eu já, não sei se é tratamento que a gente fala mesmo, que eu já ouvi falar, já li, que é ligado a essa detoxificação de metais pesados especificamente que a gente estava falando no fim do bloco. Se chama quelação. Isso é uma forma da gente expulsar metais pesados, excesso de metais pesados do nosso corpo? O que é a quelação? E em que casos a gente procura, né? O que é a quelação? Hoje, quando a gente tem que colocar alguns suplementos vitamínicos e minerais no organismo, por conta de uma alimentação desequilibrada, muitas vezes a gente precisa fazer um preparado, né? Prescrever um preparado de vitaminas e minerais, principalmente minerais quelados. O que são esses minerais quelados? É a forma mais biodisponível desse mineral para ser absorvido facilmente pelo organismo para auxiliar no fenômeno da detoxificação. Então, não é qualquer tipo de mineral que vai ter uma ação mais efetiva nesse fenômeno. A gente precisa ter os minerais quelados, porque eles vão ter uma conformação e vai ter uma conformação bioquímica, uma apresentação para o nosso intestino, para o nosso organismo, de maneira mais adequada e mais fácil de ser utilizado. Então é muito individualizado isso? É muito individualizado. Então, o profissional, o nutricionista, ele faz uma série de exames, procura saber quais são as carências de vitaminas e minerais que a pessoa tem, fora o que está sendo oferecido através da dieta, porque muitas vezes a pessoa está reequilibrando a dieta e no começo não consegue consumir todas as vitaminas e minerais. Então, assim, é obrigado a se fazer uma suplementação e aí, através dessa definição de quais vitaminas e minerais nós vamos estar podendo suplementar, é que a gente pede a prescrição desses minerais quelados. Isso é colocado de que forma para dentro do organismo? Toma comprimido? Pode ser comprimido, pode ser através de pó, sachê. Existem inúmeras formas da gente fazer prescrição. Intravenoso pode ser? Intravenoso não. Não? Né? A gente acaba fazendo ou através de sachê, ou através de comprimido, gotinhas. Então, tem diversas formulações na farmácia que a gente pode estar apresentando hoje para vocês. Então, vai depender muito da pessoa, se a pessoa consegue tomar encapsulado, se a pessoa só gosta de tomar através de cápsula gelatinosa. Alguns tipos de minerais ou vitaminas só podem ser manipulados na forma de sachê, outros só podem ser manipulados na forma líquida. Então, aí o nutricionista vai ver adequadamente como vai ser essa prescrição. Ok, então é uma coisa com prescrição mesmo, né? Com prescrição. Bem de perto. Tava rolando aqui na nossa conversa antes de entrar no ar aqui com a produção, se mau humor está ligado à prisão de ventre. Tudo a ver, né? Existe aquele termo que muitas pessoas falam, eu estou enfesada. O que é isso? É quando o seu Mentira que é disso, Com sério. certeza. Agora que caiu minha ficha, quando você Da onde vem esse termo enfesado? Quando a gente tem o intestino muito preso, vários quadros de obstipação crônica, tem muito a ver com as fezes que ficam paradas no intestino. As fezes, elas têm um ritmo para serem eliminadas no nosso organismo. Algumas pessoas conseguem eliminar em um dia, outras pessoas em 2, até em 3 dias. Quando passa de 3 dias de prisão de ventre, isso já não é considerado normal. Aí a pessoa está enfesada. Aí a pessoa Engraçado que a gente usa isso quando está bravo, irritado, né? Porque, claro, consequentemente deixa irritado. Mas a gente já usa isso com uma conotação assim, tipo... Tô irritadaça. Tô irritada. Assim, né? E aí, isso... Que coisa, eu nunca mais vou dizer isso. Agora soou feio. Pois é. Quando você tá com essas fezes paradas muito tempo, isso pode ser um sinal de desbiose também. Isso quer dizer que seu intestino não está conseguindo estar regulado
a ponto de eliminar essas fezes adequadamente num período adequado. Então, isso vai causando uma alteração hormonal. E lembra que a gente falou do eixo serotonina-cérebro? Então, há uma diminuição da produção daqueles hormônios que fazem bem, daqueles hormônios que fazem com que nosso humor fica melhor e a pessoa fica enfesada, mal-humorada. E o que é um período adequado? A gente entende por quê? Uma vez por dia? Geralmente, mais do que passar de uma vez por dia já não está dentro do normal? Não, geralmente as pessoas elas conseguem fazer logo pela manhã, é o mais normal, né? Já começa com o estímulo da defecação logo cedo. Ao longo do dia tem algumas pessoas que só de se alimentar conseguem ir ao banheiro, mas assim, em torno de 1 a 2 vezes por dia é normal. Para algumas pessoas é normal todos os dias e para outras até 3 dias, sendo que deve ser... Isso ainda não sendo um problema. Não sendo um problema. Então deve-se fazer uma análise, porque cada pessoa tem a sua individualidade. E mesmo que a pessoa esteja ingerindo alimentos, coisas, isso pode acontecer, porque muito do defecar vai de encontro com a quantidade de fezes que você tem no intestino. O nosso intestino tem em torno de 8 a 9 metros, né? Então, para preencher basicamente o cólon, que é o final do intestino, demora-se 24 horas. Tem que comer, né? Tem que comer. Comer bastante fibra, bastante verdura e legume para poder fazer esse bolo fecal. Se você é uma pessoa que não consome muitas verduras, legumes e frutas... Fica enfesada. Fica enfesada, porque você vai acumulando essas fezes e pode durar 1 ou 2 dias para poder serem eliminadas, tá? E não tem aquelas pessoas que não conseguem ir ao banheiro quando estão fora de casa? Isso é um problema. Me agonia essas pessoas. Basicamente emocional e principalmente na mulher, né? Muitas vezes vergonha. A gente sai para ir passear e não consegue utilizar o banheiro, ou às vezes a gente está num trabalho, está num local e a gente não consegue utilizar o banheiro. Isso é uma questão bem emocional, que muitas vezes a gente precisa da ajuda de um psicólogo, de um terapeuta para tentar ajudar. E muitas vezes a gente pode, através da alimentação, facilitar o uso do banheiro, fazendo uma boa hidratação e utilizando de alguns sucos laxativos que a gente fala, Lu. Hoje a gente pode utilizar sucos à base de mamão, aquela ameixa preta que a gente conhece, a linhaça, né? E alguns cereais integrais batidos com algumas verduras, algumas frutas, para estimular esse intestino. E aí a prática de educação física também. A prática de educação física ajuda muito esse intestino a ser desprendido, né? Então, assim, quando a pessoa tem um problema emocional, a gente vai procurar o profissional para nos ajudar, o psicólogo, o terapeuta. Agora, quando falta hidratação, falta atividade física e falta uma alimentação mais rica em fibras, a gente pode ter essas estratégias para ajudar essa pessoa. Que pode ser, então, emocional ou fisiológica, pode ser né? Fisiológica também. Outra coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores é essa questão aí, se a gente deve mesmo realmente comer de 3 em 3 horas, ou isso pode variar de pessoa para pessoa? Olha, isso tem Eu, por exemplo, meu estômago me pede para eu alimentar ele de 3 em 3 horas. Isso tem muito a ver também com a atividade intestinal, porque o intestino, assim como todos os órgãos, eles têm um metabolismo regulatório a cada 3 horas. Então, por que é importante comer? Primeiro, porque você vai comer adequadamente as quantidades que você necessita, sem estar compulsivamente consumindo alimentos. Você vai gerar mais saciedade também para o seu intestino. E esse intervalo a cada 3 horas é para trazer um equilíbrio na distribuição de nutrientes e glicose para os órgãos. Existem pessoas que, ao longo da vida, se habituam a comer um pouco menos. Acabam tendo intervalos de 4 horas ou até mais. E tem os que não sentem fome quando acordam e ficam até a hora do almoço, às vezes ou até o meio da manhã. Com certeza. Mas não se sentem mal por causa disso, então tudo bem. Mas aí pode ser uma individualidade do metabolismo daquela pessoa. E aí o médico nutricionista precisa avaliar essa situação para saber se está sendo saudável para essa pessoa. O mais correto seria a cada 3 horas durante um período aí das 8 da manhã até umas 9, 10 horas da noite, né? Mas se não conseguir, se a pessoa está comendo 4 vezes ao dia, está sendo suficiente, ela está mantendo Forçar a saúde, também não tem porquê. De repente é o padrão normal dela de metabolismo. Então a gente precisa realmente avaliar e ver o que é melhor para cada pessoa. Tá? Isso quer dizer que a pessoa que acorda e não consegue tomar café da manhã porque não sente fome tem um metabolismo mais lento durante a noite? Não necessariamente. Isso pode ser um hábito dessa pessoa de já acordar e não consumir alimentos. Porque tem gente que chega a ficar enjoada se comer, né? Com certeza. Depois. Tem gente que
ter que esperar acordar e de repente o metabolismo depois vai ficar um pouquinho mais acelerado e vai pedir para essa pessoa consumir alguma coisa. Mas o importante, apesar de não sentir fome, é manter uma hidratação. Acordar logo pelo menos cedo água, e fazer pelo menos uma líquidos. hidratação, sai para o seu serviço, no meio do caminho às vezes dá vontade de tomar o café, né, da manhã, ou lá no meio do serviço você já desperta para tomar um cafezinho, comer alguma fruta. O importante é manter uma hidratação e assim que o organismo pedir, não negá-lo o alimento, porque é aí que está o maior erro. Quando a gente suspende a alimentação por determinados períodos, a gente pode estar fazendo com que esse organismo, ele faça com que haja uma retenção, né, da energia e isso vai se transformar em gordura. E aí não tem na prática da atividade física, aumento de peso, tá? Com exceção dos atletas, que muitas vezes eles podem fazer práticas de atividades físicas e esquemas alimentares diferenciados, tá? Sim. Mas, no geral, a gente precisa comer regularmente a cada 3 horas. Tá. A Elizabeth Chiquete, de Curitiba, pergunta se a síndrome do intestino irritável seria um tipo de disbiose. A síndrome do intestino irritável, ela pode ser uma consequência de quadros de disbiose crônica, que vão ao longo da vida, né, sendo suscetíveis e a pessoa não percebe que tem disbiose, porque é um processo inflamatório. Então, aquelas bactérias patogênicas, elas vão se procriando, elas acabam tomando conta do seu intestino e causando uma série de inflamações, levando à irritação desse intestino. Como também pode ser uma causa fisiológica. Mas a grande maioria dos quadros de síndrome irritável, quando detectados, podem ser facilmente recuperados com uma boa alimentação e tratamento da disbiose, tá? Se fosse fisiológica, é a formação mesmo do intestino. Se fosse tipo... fisiológica, porque aí através de uma colonoscopia e de alguns outros exames, o médico e o nutricionista vão saber identificar, aí se tem outros tratamentos através de medicação e outras terapias. Mas se for um quadro de disbiose que está levando à irritação do intestino, a gente consegue contornar, às vezes, muitas vezes com a alimentação regrada e utilização de probióticos e prebióticos. A Mari Consul, minha conterrânea de Porto Alegre, pergunta: tomo muito chimarrão ao longo do dia, consumo de 3 a 4 térmicas, Mari, ao longo do dia. Substitui a água natural? Você quer dizer 3 a 4 cuis, mas são 3 a 4 térmicas? Isso substitui a água natural, já que a gente está usando água pra caramba? Não, Mari, não substitui. Então, o chimarrão, ele tem que fazer parte da sua alimentação. Não posso criticar muito porque eu sou gaúcho também. Mas... Ele faz parte da alimentação, né? É um hábito de vocês gaúchos, mas a água em si é muito importante. Então, você pode continuar tomando o seu chimarrão, mas deveria acrescentar à sua alimentação, ao seu hábito, uns 2 litros de água por dia. Então vai as 4 térmicas mais umas 2,5 só de água. Com certeza. Porque o intestino e o estômago, eles entendem o que é água pura e o que é chimarrão e o que é uma água batida com fruta. Com certeza, eles entendem exatamente o que é. Quando você tem um suco, por exemplo, 80% de um suco concentrado, suco natural, é o alimento, só 20% é água. Então, se você for tomar só suco durante o dia, você não está hidratando o organismo adequadamente com água. O chimarrão também tem uma parte que é nutriente, tem uma parte que é o chá. Então, assim, provavelmente também a gente possa ter uns 60% de alimentos, 40% de água, porque a gente utiliza bastante água para o chá, só que isso não é basicamente água. E o intestino e o organismo precisa de água. O nosso organismo é 70% água. Então, além do intestino para funcionar bem, nós precisamos hidratar as células, né? Então, a gente precisa... O que não for água pura não entra na célula, não, falando assim... Na verdade, é aproveitado muitas vezes, né, pela célula, mas não com a função da água. Não entra... Não é 100% a função da água, da hidratação da água. Sempre foi meio difícil de entender por que se tem tanto suco, se tem tanta água no suco ou tanta água em chás, em outras coisas, por que não vai para o lugar onde tem que ir, né? Então é uma questão assim de celular mesmo, de como eles de absorção das células pelo líquido. O nosso organismo é inteligente, ele sabe identificar o que é exatamente a água que ele precisa utilizar da água para as suas regulações normais e aquilo que vem do alimento, que de repente pode ser um veículo de vitaminas e minerais. Não simplesmente a água que precisa ser utilizada para hidratação e para regulação do intestino, por exemplo. Entendi. A Ângela Avelino de Souza, de Belo Horizonte, diz: tem um intestino muito solto.
Dependendo da situação, não consigo segurar. Isso tem me trazido grandes transtornos. Aí é o contrário de quem tem a prisão de ventre, né? Os dois são chatos, né? Os dois são chatos. Então, Ângela, não sei se você já procurou saber, pode ser um indício de disbiose, porque assim como as mulheres podem vir a ter muitos quadros de constipação e prisão de ventre, é normal também no dia a dia, por conta do estresse, por conta da má alimentação e da disbiose, as mulheres também desenvolverem a diarreia, não só mulheres como homens também. Isso também pode ser um fator de disbiose, muitas vezes relacionados com alguns quadros agora de intolerância alimentar, por exemplo. Que pode estar incomodando e a pessoa não sabe. Isso, as pessoas às vezes podem não saber que tem uma intolerância a um determinado alimento, ou principalmente à lactose, e está desenvolvendo quadros diarreicos, tá? E o importante é que você procure um nutricionista ou procure um médico para poder tentar descobrir qual é a causa dessa diarreia. Pode ser um quadro infeccioso, pode ser a prevalência dessas bactérias patogênicas que elas produzem toxinas e que vão inflamando o seu intestino, causando o quadro de diarreia. Então é importante você procurar um médico ou um nutricionista e tentar descobrir essa origem. Se for por conta da disbiose, assim como a gente está falando no quadro de obstipação, a gente também consegue regularizar essa diarreia. E o importante é a hidratação também. Se bobear, ela fica até com medo de hidratar demais por achar que isso vai piorar a situação ainda, né? De não conseguir segurar. E daqui a pouco se hidrata menos do que deveria. Acaba sendo um mito, porque as pessoas acham que quanto mais se hidratar, mais diarreia vai ter. Mas pelo contrário, quanto mais diarreia tem, mais hidratação tem que ter. Porque a gente está perdendo líquido através da diarreia, tá? Então, neste caso, procure um nutricionista e o seu médico para tentar descobrir qual é o foco dessa diarreia. E por que quando a gente fica muito nervoso, às vezes dá aquela vontade louca de ir no banheiro? A pessoa qual é a relação disso aí? Totalmente aquela relação, lembra? O eixo intestino-cérebro. Que não é um problema que a pessoa tem necessariamente, né? Não, o fator emocional, como a gente disse no começo do programa, Lu, tem tudo a ver com o trabalho e a manutenção do intestino. Mesmo que momentâneo de uns minutos. Quando a gente está ansiosa ou quando a gente está preocupada com alguma coisa, a gente acaba tendo aquele friozinho na barriga. Com medo de ficar com piriri na rua. Com certeza. É a relação direta que nós temos entre as células intestinais e o nosso cérebro. Então, esse fator emocional prejudica muitas vezes algumas pessoas acabam tendo quadro de prisão de ventre e diarreia justamente por isso. Então, o que tem que se fazer? Fazer terapias, procurar profissionais, de repente um psicólogo e tentar entender como equilibrar esse seu fator emocional para que você possa também equilibrar o seu intestino. Tá. A Elisa Valéria, de Porto Alegre, pergunta, posso tomar qualquer tipo de chá? Já ouvi falar que chá resseca o intestino. É verdade isso? Não, chá não resseca o intestino, porém existem alguns chás que, se tomados em grandes quantidades, como chá preto, né, e alguns chás mate e tal, em grandes quantidades, para um intestino que está inflamado, no caso de uma disbiose, ele pode alavancar ainda mais o fenômeno da inflamação. Então, se o Mas não é ressecamento, é inflamação. Não é ressecamento. Acaba ressecando o intestino por quê? O intestino já está inflamado. Pega um alimento que tem um alto teor de substância que pode ser inflamatória, como o chá preto. E aí acaba ajudando a agredir, aí pode causar um fenômeno de um ressecamento, né? De uma obstipação. Agora, nem tudo é verdade, porque tem pessoas que tomam um chá preto, tomam um chá mate e não tem nenhum problema. Então, tem alguma coisa a ver com com quantidade de cafeína nessas muitas coisas? Vezes porque quando tem. Se faz desintoxicação, não pode chá preto, não pode chimarrão, não pode café. Porque eles são Mas irritantes. Tem outras coisas que tem cafeína também. Então, qual a relação A disso? cafeína, a teobromina dos chás, eles são irritantes, tanto gástricos como intestinais. Uma pessoa que está habituada a tomar e não tem nada, é porque ela já desenvolver uma tolerância àquela substância e aquilo não agride seu estômago, seu intestino. Mas uma pessoa que está fragilizada, que está com o intestino ou o estômago já inflamado, eles contribuem ainda mais para o fenômeno da inflamação. Então, no caso de uma detoxificação, onde a gente quer limpar esse organismo, regenerar a célula, né? Fazer com que haja um equilíbrio desse intestino, essas substâncias são irritativas, tanto do intestino como do estômago, a gente restringe por um certo tempo. E aí a gente vai reintroduzindo e vendo a tolerância dessa pessoa. Chá verde
pode na O chá desintoxicação. verde pode, porque E tem cafeína, não tem? tem cafeína, Ele mas só a- não tem essas substâncias que são liberadas. muito agressivas. O chá verde, quando bem preparado e quando de fontes naturais adequadas, porque às vezes tem chás verdes que são misturados, Sim. ele pode ser utilizado para o fenômeno da detoxificação, é um dos alimentos coadjuvantes para fazer o processo de desintoxicação e reabilitação intestinal, e tem que ser tomado também em quantidades prescritas pelo nutricionista. Ele é ótimo para ajudar na atividade do fígado, para ajudar a detoxificação hepática, mas tudo tem que ter a sua quantidade indicada e de acordo com a tolerância de cada pessoa. Tem chás que são quantidades liberadas, assim, que a gente pode tomar muitas Todos doses e os que tá chás- ok? Todos os chás de ervas, que a gente chama chás brancos, chá de camomila, chá de hortelã, chá de erva doce, de cidreira, eles podem ser consumidos normalmente. Aí vai depender um pouquinho da tolerância de cada pessoa. Tem pessoas que às vezes não podem chá de hortelã, outras que não podem determinados tipos de chás brancos, e aí vai da tolerância de cada um. Mas esses Hibisco. Hibisco é maravilhoso também. Ele é um chá que também pode ajudar, por exemplo, na queima de gordura. Então, ele ajuda no metabolismo ali da queima de gorduras. Ele também pode ser utilizado sem nenhum problema. Chá de maçã. Algumas vezes, a chá de canela pode ser irritante, então a gente tem que tomar cuidado com o chá de canela. Mas, Eu adoro. no geral, chá de ervas e chá de flores são bem indicados, tá? Tá. Márcia Cardoso, de São Paulo, pergunta, a gente está falando da mulher e hormônios, né? Então ela pergunta aqui se a menarca e o climatério alteram o funcionamento do intestino muito. Sim, porque na menarca e no climatério nós começamos a ter uma diminuição da produção de determinados hormônios, né? E isso pode afetar a atividade intestinal, tá? Então, neste período, tanto na adolescência como no período da menarca e da menopausa, essas alterações hormonais podem agir diretamente na atividade do intestino, podendo levar as mulheres a ter mais prisão de ventre ou, em alguns casos, desregular o intestino. Então, vai ter momentos que a mulher vai apresentar mais constipação, em determinados momentos, depois de uma obstipação, um pouquinho de diarreia. Independente dela estar com a alimentação super em dia, Independente ter com um a intestino alimentação. saudável, E aí precisa procurar, pode bagunçar tudo. Precisa procurar o endocrinologista ou o médico, né? Para verificar como vai fazer a reposição hormonal ou que tipo de tratamento vai fazer para ajudar no equilíbrio do intestino. E aí, muitas vezes, na alimentação existe também alguns erros, né? A gente pode falar, a pessoa está comendo de tudo, está comendo saudável, mas às vezes quando a gente vai perceber lá na anamnese alimentar, está faltando hidratação, está faltando alguma fibra, está faltando algum alimento, e aí a gente pode trabalhar em com isso. Tá. E aí a gente tem a Silvana Santos, de Curitiba. Ela perguntou se fatores emocionais podem afetar no funcionamento do intestino. A gente já falou bastante sobre isso, né? Não sei se tem alguma coisa a mais nesse tópico que a gente possa ressaltar. No geral, Silvana. Chega a ser uma busca maior do que questões fisiológicas em consultório, Sim, isso, Daniela? Muitas vezes, Silvana, da sua experiência. As mulheres, elas relacionam muito essa questão do cansaço, do estresse, com prisão de ventre, por exemplo, ou com alguns quadros de diarreia. Então, muitas vezes elas procuram primeiro o médico, né, ou procuram um psicólogo, ou algum tipo de terapia alternativa para minimizar esse estresse, a preocupação do dia a dia. E isso pode ser um dos fatores que já pode ajudar o controle desse intestino. Mas isso é um coadjuvante, porque a gente precisa fazer uma terapia que a gente chama holística. É a nutrição, é a terapia, né, alternativa para diminuir o estresse, é a atividade física e é a hidratação. Esse conjunto de terapias é que trazem uma saúde mais plena para a mulher. Porque é interessante sempre olhar para o todo, né? Porque às vezes a gente acha que é uma área da nossa vida que está afetando aquilo ali, ou vai só na consequência, né? Isso. E não busca a causa daquilo ali, que pode ser muito mais facilmente resolvida. Com certeza. Até. Quanto mais terapias unidas, melhor para a saúde plena. Tá? Agora, Daniela, a gente tem esse bombardeio aí de N tipos de dietas hoje em dia. Tem dieta paleo, tem dietas com restrições de carboidratos, dietas com restrições de gordura. Se eu, por exemplo, que consigo consumir glúten numa boa,
sinto que não tenho nenhum tipo de alergia ou intolerância a isso, resolvo parar de comer glúten por um bom tempo. Eu posso desenvolver uma intolerância por causa disso? Na verdade, se eu voltar a ingerir depois ou não? A intolerância coisas que a gente não. ouve, né? No caso do glúten, por exemplo, a gente já tem muitos estudos, Lu, mostrando que o glúten hoje, ele é modificado geneticamente na nossa cultura, o trigo, né? E aí a proteína do glúten, ela já está sendo sinalizada como uma proteína de mais difícil digestão. Essa difícil digestão faz com que essa proteína não seja bem digerida e não é muito bem absorvida pelo intestino, podendo levar a fenômenos de inflamação, tá? Então, se por acaso for necessário restringir o glúten, talvez não cause nenhum tipo de carência. Mas as dietas, elas são específicas para determinados tipos de objetivo, como, por exemplo, uma atividade física, um emagrecimento, um tratamento de doenças. Então, sair fazendo dieta sem procurar um profissional e sem se orientar não é muito Só bem porque adequado. fez bem para amigo, ou porque ouviu falar. Porque isso pode gerar para algumas pessoas algumas carências nutricionais e isso pode afetar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, buscar sempre informação a respeito disso, né? Tá? Daniela, eu adorei o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, aprendi bastante, inclusive sobre o termo enfesado, né? Se tiver mais alguma coisa que você queira colocar ou deixar contato, assim, também fica à vontade. Eu vou deixar esse último espacinho para você. Eu quero agradecer esse espaço para a gente estar conversando bastante sobre a saúde da mulher. Eu acho que é muito importante hoje. Muitas pessoas não conhecem o que é desbiose, muitas vezes vão procurar outras alternativas de tratamento sem saber o que é. Eu espero que eu possa ter ajudado com algumas dicas. Eu estou à disposição. O meu e-mail é daniela, com 2 L's, _galego, @hotmail.com. E se vocês precisarem também de mais alguma coisa, eu estou à disposição, Lu, aqui para próximos debates, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Daniela, muito enriquecedora a conversa. Obrigada. Obrigada a todos vocês pela participação, por estarem juntos aqui com a gente. A gente volta no próximo bate-papo ao vivo do Plena Mulher. Tchau!